Boa tarde, gente querida, povo abençoado do Senhor. Vamos para uma reflexão, né? Na Bíblia, aqui da palavra de Deus. Eu vou ler aqui Ezequiel 37, uma palavra muito conhecida, a visão de um vale de ossos secos, aqui na epígrafe. 37, primeiro, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou, e em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, o segundo que diz. E me fez andar ao redor deles, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. O terceiro, e me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Uma pergunta. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E o 4 que diz assim: Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar sobre vós, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A palavra é boa, muito, muito falada no ciclo de oração. É um tema muito trabalhado. E eu trago para a minha e a sua reflexão, meditação nesta tarde, sexta-feira, dia 9 de janeiro. Eita glória! É a fé. Eu acho aqui, eu acho muito, 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 muito proveitoso de Ezequiel, quando ele diz assim, quando Deus faz a pergunta: Poderão viver estes ossos? E ele responde, eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. É como se ele dissesse assim, Deus mandou a pergunta para ele mandou de volta. Ele é o Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele que fez, ele que criou. Os ossos, esse tão grande exército, um dia foi exército, foi gente, e agora já não existe mais, são ossos sequíssimos, gente, sequíssimos. Ezequiel foi muito sucinto quando ele disse assim: Tu sabes, mas aqui Deus faz algo tremendo com o homem, filho do homem, né? Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A gente sabe que o capítulo é muito extenso, né? E começou, houve o ruído, né? Olha, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E aí veio, o osso se juntou, e veio a pele, veio a carne. Bom, o exército voltou a ficar, né, normal, como a gente, assim, estamos normais, mas faltou o fôlego. Então me disse, o 11, então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz aos nossos ossos se secarem, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. É como se o povo tivesse morto espiritualmente. É como não, o povo aqui estava morto, estava incrédulo, não estava crendo. Aí Deus usa aqui Ezequiel, o profeta, e leva ele para esse vale para dizer: do jeito que eu fiz com esses ossos que estão sequíssimos, eu ainda faço com esse povo que está aqui, ó, o povo de Israel. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. Deus dá ordem depois de tudo juntado, com pele, com carne, com osso, tudo juntinho, tudo no seu esqueleto todo formado já assim, né? Como a gente, em carne. Mas faltou o Espírito para ele ficar em pé e viver de novo e andar e ter vida, porque é o fôlego de vida. E Deus deu a ordem. Deus deu a ordem para Ezequiel.
como nos dias. Olha, não mudou, não. Deus é o mesmo, Deus dá ordem. É porque a nossa fé é pouquinha. Aqui em Hebreus fala sobre a fé. A fé, Hebreus. Eu estou lendo um livro de Hebreus, gente. O livro de Hebreus. Estou nele. Eu estou acabando aqui, ó. Hebreus 11, primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. As coisas que a gente espera, a gente não vê. A gente não sabe que existe, que vai existir. A gente não tem essa fé aqui, ó. Tem que ter essa fé, a fé do profeta aqui, Ezequiel. Ele estava ali naquele vale e Deus fazia assim, olha, profetiza, filho do homem, poderão reviver esses ossos. E ele disse, só tu sabes. E ele disse, então profetizem. E ele creu que ele profetizando, mesmo ele sendo mortal, como nós somos, corpo mortal, que o espírito vive para sempre. O corpo vai perecer. A carne vai tombar, vai cair por terra, vai morrer. Mas o espírito, esse vive para sempre. E é isso aqui, ó, essa fé. É a convicção que temos que ter nosso espírito avivado com o Senhor, com Deus, com Jesus Cristo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse avivamento tem que estar dentro de nós todos os dias. Não existe culto avivado. Este avivamento, Jesus fez lá na cruz do Calvário. Quando ele foi para aquela cruz, desceu à sepultura, depois de 3 dias, ele ressuscitou e pegou a cédula do meio do teu pecado e rasgou, dando a mim e a você um direito que nós não tínhamos pela lei, a sermos nova criatura em Cristo Jesus, justificado por ele. É Jesus que nos justifica. É Jesus, não há condenação. Romanos 8, primeiro, não tem mais condenação, não somos mais condenados. Gente, já foi pago, o preço foi pago lá na cruz, o preço foi pago. E aqui o povo, como sempre, se perde, fica perdido nas suas, cocheando em 2 pensamentos. E Deus sempre levantava os profetas aqui, ó, no Antigo Testamento. Eram os profetas. Deus falava diretamente, face a face com esses homens. E levavam eles em espírito, dava visões a eles magníficas. E esses homens viviam pela fé, é fé. Você crê no Deus, você diz que crê, mas o seu problema é grande, maior do que o seu Deus. Porque você está imerso no problema e você não procura sair dele crendo que Deus pode fazer todas as coisas. Se ele pode dar vida a ossos sequíssimos, o que é o teu e o meu problema diante de Deus? O problema todinho é que a gente não tem a fé. Que temos que ter, profetiza. Olha, o problema existe, mas eu profetizo que o Deus que deu vida aos ossos secos, foi lá no vale de ossos secos. Eu sou Ezequiel desse século, eu sou Jeremias desse século, eu sou Isaías deste século. Então Deus usou ele lá e usa a gente aqui. Ele usa a nossa voz, decreta e diga, ó, eu determino assim, 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 em nome de Jesus está feito. Agora é falar, crer. E crer, tem que ter fé, tem que crer e ter paz. A paz. Paz, tem que ter paz, não vai estar toda hora duvidando, não vai estar toda hora buscando lá vendo, esperando, aí mandar uma mensagem, vou dar um exemplo, precisa de um dinheiro para pagar uma conta, aí manda uma mensagem para um irmão que tem uma condiçãozinha boa, para o pai ou para a mãe, aí fica toda hora no celular, mas eu mandei ontem a mensagem, ontem, ele não viu, ele nem sequer viu, porque você está confiando no homem. Você está botando sua esperança, toda a sua energia, sua emoção no homem que é falho. Mas quando você colocar aqui em Deus, igual Ezequiel, começou a profetizar no vale de ossos secos, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E ele andou no meio do vale, assim, sem querer, para não pisar, não quebrar mais, porque já estava quebrado os ossos sequíssimos. Aleluia, glórias a Deus. Tenha fé. Tenha paz no Senhor. A fé, ela nos dá paz. É a paz que excede todo o entendimento da terra. O mundo vive aí perturbado, mas a gente é separado. A gente tem Jesus que nos dá paz que excede todo o entendimento. Essa paz que excede todo o entendimento, que alguém passa às vezes assim, mas meu Deus, a casa daquela mulher tá daquele jeito. As notícias às vezes correm, né? E tem coisas que não dá pra gente guardar no secreto, é visível mesmo. E alguém fala, e como é que ela ainda tá assim? Ela ainda vai pra igreja e ainda canta, ainda grava vídeo, ainda fala desse Jesus. É a fé. É a paz que Deus nos dá, que Deus nos dá. Pode estar tudo assim, tudo fora do lugar. Mas você, igual esse vale aqui de ossos secos, vai ver tua casa, tua vida, o teu emprego, seja lá o que esteja te perturbando, como esse vale, você esteja dizendo assim,
Acabou para mim. Acabou não, aqui, ó, já mortinha, estava morto, os ossos estavam sequíssimos. E o próprio Deus deu vida, usou o profeta e disse, homem, filho do homem, então você é filha de Deus, eu sou filha de Deus. A gente temos essa autoridade espiritual por Jesus de falar, decretar. E a gente vê as coisas andar, as coisas voltar ao tomar o eixo de tudo como estava antes, voltar e melhorar se a gente tiver fé. E profetizar e ter convicção que Deus vai fazer. Mas não é falar, ai, será? Ah, mas é muitos ossos. Ah, mas está muito seco. Eu posso fazer isso não. Aonde que Ezequiel era melhor do que eu e você? Homem carnal, nasceu, viveu e dorme no Senhor. Igualzinho a gente. Igualzinho. Deus fez ele, me fez, te fez. Ele só mandou, ele disse, ó, filho do homem, profetiza sobre esse vale, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É o sexto. Ezequiel 37, o sexto. Tá entendendo? Aí alguém vai dizer, verdadeiramente, aquela mulher tem fé. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode cantar, você pode pular, você pode marchar. Mas se você duvida, se no seu coração há dúvida, você pode até falar, mas dentro do seu íntimo, no seu coração, você duvida, não vai acontecer. Mas, irmã, que negócio é esse? Não vai acontecer, porque você mesmo não crê. Eu tenho que crer, a fé tem que estar em mim. Não é no pastor, não é no irmão, é crer aqui, ó, em Deus, em Jesus Cristo, é crer. Eu tenho que crer. Se aconteceu aqui, vai acontecer comigo aqui também, porque o Deus, ele diz, eu, o Senhor, não mudo, ele não muda, ele permanece de eternidade em eternidade. Oh, glórias a Deus, aleluia. Creia, vaso, decreta, determina, confia. Tenha paz, a paz que excede todo entendimento. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera nem se vê, mas que a gente sabe que ela vai existir, que ela tem, né? Ela vai... A fé aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, das coisas que a gente espera, mas que a gente não vê. Isso é fé. Eu espero isso, mas para mim é impossível. Aos meus olhos, você não pode estar preso ao como vai acontecer. Só tenha fé. Vai acontecer e acabou. Se alguém perguntar, não, como é que vai acontecer? Não sei. Sei que Deus vai fazer. E se ele vai fazer, é responsabilidade dele. Ele é Deus para isto e muito mais. Então, se teu problema, seja lá o que for, de saúde, de ordem material, de dinheiro, físico, de salvação, creia tão somente, você tem que crer. Aqui, ó, medita nessa palavra, o vale, a visão de um vale de ossos secos, Ezequiel 37.